Aleluia. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Verso 3. Aleluia. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Meus queridos irmãos, fizemos uso nesta oportunidade de um texto bíblico aqui escrito no livro do profeta Isaías. Isaías é conhecido por nós, estudantes da Bíblia, como o profeta messiânico. Haja visto, o profeta Isaías foi o profeta que mais falou, foi o profeta que mais profetizou acerca do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele disse em Isaías capítulo 7, Aleluia, e o verso de número 14, que a virgem conceberia e daria luz a um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel. Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco. Aleluia. No capítulo 9, no versículo 6 do livro de Isaías, Isaías vem profetizando, dizendo que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías, além de ser profeta, Isaías exercia o dom da poesia, ou seja, ele também era poeta, e também Isaías, ele era conselheiro dos reis dentro do palácio. É interessante que o profeta Isaías, ele foi morto, cerrado ao meio, pelo filho do ímpio rei Manassés, por volta do ano 680 antes de Cristo. E aqui, meus queridos irmãos, no capítulo de número 6, temos aqui a visão do trono, a chamada de Deus na vida do profeta Isaías, e ele vai ver o trono de Deus, ele vai contemplar o trono do Deus Todo-Poderoso. E esses versos, esse capítulo de número 6, ele nos ensina muito. Eu gostaria de extrair algumas lições dentro dessa passagem bíblica. Em primeiro lugar, o texto fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Qual foi o ano, pastor Juscelino, que o rei Uzias morreu? Foi no ano 640 antes de Cristo. O rei Uzias morreu do quê? O rei Uzias, ele morreu de lepra, ele ficou leproso e morreu de lepra. E Isaías está dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. No ano em que Uzias morreu, eu, Isaías, vi ao Senhor. Aqui eu abro um parênteses para vos dizer que no pior ano de Israel, no ano em que a nação perdeu o seu rei, no ano em que Uzias morreu, no ano em que Israel perdeu o seu rei que estava reinando, abalou-se todo o sistema da política, da economia e até mesmo da religiosidade, porque o rei Uzias morreu. Foi um ano triste para a nação, foi um ano de perda, foi um ano de crise, mas a Bíblia fala que no ano em que Uzias morreu, Isaías disse: eu vi ao Senhor, oh glória. A primeira lição que nós aprendemos dentro dessa passagem bíblica é que o pior ano para Uzias se tornou o melhor ano para Isaías. Ou seja, Deus está dizendo nesta noite, através desta live, que este ano de 2022 pode parecer ser o pior ano da sua vida, mas Deus está dizendo que Ele pode transformar o pior ano da sua vida e fazer ser o melhor ano da sua vida, porque no ano em que Uzias morreu, Isaías disse: eu vi ao Senhor. E perceba que Isaías vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, Isaías, ele vai ver Deus assentado no trono. A segunda lição que nós extraímos da visão do trono é
que o trono de Deus está ocupado. Quando Isaías teve a visão, Isaías viu o trono de Deus ocupado. Eu quero te dizer nessa noite que o trono de Deus está ocupado e ninguém tira Deus do trono. Se ele está sentado no trono, então assentado no seu trono, ele reina, ele governa, ele comanda, ele dá ordem e ele não recebe ordem. Pode ter certeza que ordens do trono de Deus está saindo nessa noite e o rei está liberando palavras proféticas para a sua vida. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Não é porque eu estou falando, não. É porque no ano em que foi o pior ano da nação, foi o melhor ano para Isaías, porque ele disse: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías vai dizer: e o seu séquito enchia o templo. O que é séquito? É o seu exército, a sua comitiva enchia o templo, oh glória. Quero te dizer nessa live em que o Senhor dos exércitos, ele está conosco. Ele disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio dele. Se você está reunido nesta hora no nome do Senhor Jesus Cristo, ele está presente em nosso meio, porque Deus, ele nunca vai te deixar sozinho. Isaías está dizendo: o seu séquito enchia o templo. Quero te dizer nesta hora que o templo somos nós e Deus quer nos encher do seu Espírito Santo. Você é casa de Deus, você é templo de Deus, você a morada de Deus. Isaías disse: e o seu séquito, a sua glória, a sua comitiva enchia o templo. A visão do trono. No verso de número 2, queridos, Isaías, ele vai profetizar dizendo assim nas suas palavras: os serafins estavam acima dele. Deixa eu te dizer algo nessa noite, pastor Juscelino. Quem são os serafins? Deus, ele possui anjos nos céus de glória, e nos céus tem as classes angelicais. Por exemplo, tem o arcanjo Miguel, que é o anjo da guerra, que é o anjo da batalha, que é o anjo da peleja. Tem também o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é o mensageiro de Deus, é aquele que é responsável em vos trazer boas novas. E além disso, o anjo Gabriel é o anjo que assiste diante de Deus e diante do trono do Senhor. Também tem os querubins, aleluia, mas também tem os serafins, que são essa classe aqui que Isaías viu. Os serafins são seres ardente, eles ardem em chamas de fogo. E Isaías está dizendo: os serafins estavam acima deles, ou seja, os serafins estavam sobrevoando o trono do Deus todo poderoso. E é interessante, queridos irmãos, que Isaías, nessa visão do capítulo 6, Isaías vai dizer assim: os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, perceba. Isaías na visão vai ver os serafins. Cada um dos serafins tem 6 asas. Aí Isaías vai dizer assim: com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Deixa eu te explicar esse negócio nessa noite. Sabe por quê? Com 2 asas, os serafins cobriu o rosto em sinal de reverência, em sinal de respeito à santidade do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E com 2 asas, eles cobriam os pés. Sabe por quê? Porque os serafins não podem dar um passo sem a permissão de Deus. E as asas cobriam os pés em sinal de reverência à santidade e a majestade do grande Deus. Mas a Bíblia fala, queridos irmãos, que com 2 asas eles
voavam de um lado para o outro. Sabe o que isso significa? Que os serafins, quando eles sobrevoam o trono de Deus, quer dizer que eles carregam a glória de Deus de um lado para o outro. Quero te dizer nesta live em que Deus vai te levantar para você carregar a glória de Deus na tua vida de um lado para o outro. Aleluia. O profeta Isaías, ele vem dizendo nas suas palavras, e os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E toda a terra está cheia da sua glória. Deixa eu te explicar esse negócio nessa noite. Quando Isaías disse que eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Em outras palavras, uns olhavam para os outros e eles diziam assim: Kadosh, Kadosh, Kadosh é o Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. E queridos irmãos, os serafins proclamam a santidade de Deus, dizendo que ele é santo. Quero te dizer através dessa live que Deus, ele é santo e ele exige santidade da minha vida, ele exige santidade da sua vida, ele exige santidade do seu povo. Sabe por quê? Porque ele disse para Moisés: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tira primeiro o sapato dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você está pisando, Moisés, é terra santa. Ele disse também para Josué: Josué, tira, Josué, a sandália dos teus pés, porque esse lugar santo é. Deus exige santidade da nossa vida, porque a Bíblia fala, queridos irmãos, em João 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o nome do Senhor nosso Deus. E a Bíblia fala ainda no livro do Apocalipse que quem é sujo se suje mais ainda, mas quem é santo se santifique mais ainda. Estamos aqui através dessa live, através do Facebook, para proclamarmos a santidade do Deus Todo-Poderoso. Isaías disse assim, que os serafins clamam de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Venho te dizer nesta noite, através dessas palavras, que o nosso Deus, um dos seus nomes é Senhor dos exércitos. Ele é Senhor dos senhores, ele é Senhor dos sábados, ele é Senhor da seara, mas ele também é Senhor dos exércitos. Pastor Juscelino, quais são os exércitos de Deus? Deus possui pelo menos 3 exércitos. O primeiro exército de Deus, chamado exército angelical. O nome já diz, exército angelical. São os exércitos de anjos que tem miríades e miríades de anjos no céu. É o primeiro exército de Deus. O segundo exército de Deus é o seu exército celestial. Por exemplo, as estrelas faz parte do exército celestial de Deus, mas Deus possui também um terceiro exército, e o terceiro exército de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, o tabernáculo do Deus Todo-Poderoso. A igreja é um grande exército do Senhor. É por isso que a Bíblia fala no livro do profeta Isaías que Deus passa em revista o seu exército de guerra. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro, ele é o nosso general de guerra. Nós somos soldados que nos alistamos para esta guerra, para esta peleja, mas a peleja não é minha, a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor dos exércitos, a guerra é do Senhor dos exércitos, e ele, como Senhor dos exércitos, ele não vai atrás, ele não vai na esquerda e nem na direita. Sabe onde é que ele vai?
também Glória. está escrito lá em Isaías capítulo 45 e o verso de número 2, ele diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Oh glória, o Senhor dos exércitos está marchando na tua frente nesta noite e ele está desfazendo todas as obras do diabo. Ele está quebrando todas as cadeias, está caindo por terra nessa hora todas as algemas do adversário, porque o Senhor dos exércitos, ele está conosco. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Continuando a visão do trono, já estou quase concluindo essa reflexão. No verso de número 4, Isaías disse assim: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, oh glória. Olhe para cá, queridos irmãos. O umbral da porta é a fechadura da porta. Perceba que quando Deus brada dentro do templo, Isaías tem a visão gloriosa e vê o Senhor assentado no trono. A Bíblia fala que a voz daquele que clamava, oh glória, os umbrais das portas não se resistiram. Ou seja, quando Deus fala, até os umbrais da porta se movem. Quando Deus fala, oh glória, algo, aleluia, espetacular acontece. Quando Deus fala, a porta fechada se abre. Quando Deus fala, o mar se acalma. Quando Deus fala, o leão tem que jejuar. Quando Deus fala, ele faz caminho no meio do mar. Quando Deus fala, o urubu tem que levar carne para alimentar o profeta dentro, aleluia, ali na caverna. Quando Deus fala, meus queridos irmãos, quando Deus quer, o mudo fala, o surdo ouve, o cego enxerga e o paralítico se levanta. Ninguém pode deter a voz do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala nessa visão do trono que os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. A Isaías aqui vai dizer assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Existe 370 classes de pecado. É muito fácil eu apontar o teu pecado, mas eu quero te dizer nessa noite que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Ai das nossas vidas, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a compaixão de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus. Quando Isaías olhou para dentro de si, ele contemplou a santidade de Deus, então ele reconheceu o seu estado pecaminoso e ele disse assim: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aí a Bíblia vai nos dizer, queridos irmãos, aqui em Isaías capítulo 6, que um dos serafins voou até ele com uma tenaz, um pegador de brasa, pegou um pedaço de brasa e tocou na boca de Isaías. E Isaías teve o seu pecado purificado. Oh glória, deixa eu te dizer algo muito profundo nesta hora. Aleluia, Deus ainda tem brasa viva para tocar nossas bocas, para tocar os nossos lábios. Oh glória, aleluia, permita que Deus purifique os seus pecados. Aleluia. Deus não veio para te condenar. Deus, ele veio para te salvar. Deus, ele veio para te purificar, para você ser um homem melhor, para você ser uma mulher melhor. Oh glória, nesta hora o Espírito do Deus Todo-Poderoso, ele está derramando um pedaço de brasa viva, tirada do altar sobre nossas vidas. Oh glória, aleluia. Por isso que o salmista falou no Salmo de número 51, purifica-me, ó Deus, com sopo e ficarei purificado. E no Salmo 51 verso 10 ele também disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, ó Deus, um espírito reto. Depois que a brasa viva tocou na boca de Isaías, o seu pecado foi perdoado, a sua iniquidade foi purificada. Então ele disse, para terminar: eis-me aqui,
Envia-me a mim, oh Aleluia. glória. Quero te dizer nesta hora que Deus está procurando soldados valentes, que Deus está Aleluia, procurando Senhor. pessoas disponíveis que façam a diferença. Aleluia. Deus te chamou para fazer a diferença, assim como Deus levantou o profeta Isaías, que ele viu a visão do trono e a sua vida foi mudada. No pior ano da nação se tornou o melhor ano para o profeta, porque naquele ano que Uzias morreu, Isaías disse: eu vi o Senhor dos exércitos. Oh glória, aleluia, meus queridos irmãos, glória a Deus. fique com essa palavra, guarda essa palavra na sua mente, na sua boca e no seu coração, e que o Espírito do Deus Todo-Poderoso continue falando melhor dentro do seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu já agradeço a minha rica oportunidade. Quero convidar aqui o nosso levita